Não, essa profecia não era de Deus e essa profecia quase acabou com a minha vida. Nesse vídeo eu vou te contar acerca dessa experiência que eu tive com uma falsa profecia e como ela quase acabou com o plano que Deus tinha reservado para mim. Se você gosta de vídeo assim e você quer aprender a ouvir a voz do Senhor e aprender a receber uma profecia vinda do Senhor, eu te convido a você ficar nesse vídeo até o final, que eu vou explicar como receber uma palavra profética, discernir ela e saber se ela vem de Deus. Curta, comente, se inscreva e bora para um vídeo poderoso. Irmãos, isso foi há mais de 15 anos atrás. Eu estava prestes a casar, já tinha feito todos os trâmites, né? Já tinha assinado os documentos, o casamento já estava marcado. E naquela semana eu estava passando uma guerra, uma luta espiritual, uma batalha. E eu fiz algo que é muito errado e que muita gente faz. Que é o quê? Ir atrás do profeta, esperando que ele fale uma profecia para você. E naquele tempo eu estava começando ainda a aprender sobre os dons, a aprender sobre o Espírito Santo. Eu tinha a experiência da visitação do Senhor, mas eu não tinha ainda o conhecimento e nem a sabedoria para discernir uma profecia vinda da parte do Senhor e uma profecia vinda da parte da carne ou inspirada até por demônios. Por isso que eu quero ler um texto para você que está em 2 Pedro 1:21, que diz assim: nenhuma profecia veio por vontade humana. Nenhuma profecia veio por vontade humana, mas veio... Ai, mãe, agora a senhora me quebrou. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo, que é muito forte, 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que aconteceu aqui nesse momento que eu estou te contando é que, ao chegar na dita profeta que tinha vindo do monte, que estava consagrada, isso e tudo, eu estava com a minha aliança de compromisso na minha mão direita. Ela olhou a minha aliança e disse o seguinte: você tá namorando? Eu falei, não, eu tô noivo, né? Tô pra casar. Aí ela é, porque como é que é a sua namorada, né? Minha noiva. Eu falei assim, ela é morena, assim, quase da minha cor. E ela falou, porque negrão gosta de loira e o que o senhor tem pra você é uma loira, não é uma morena. E ali, irmãos, aquilo ali caiu como uma chuva, sabe? Uma chuva gelada, um banho gelado mesmo, essa é a expressão certa. E eu fiquei, sabe, fiquei sem pé, sem chão, porque eu não tinha experiência ainda de discernir a voz do Espírito Santo através das outras pessoas. Eu também ainda não tinha experiência de ouvir claramente a Deus. Eu estava começando a aprender a me mover no Espírito ali. E ali, irmãos, realmente, sabe, eu fiquei assim, sem chão, porque eu não fui lá para que ela viesse confirmar meu casamento, não. O que eu fui lá pedir foi uma oração, porque eu estava debaixo de uma opressão, de uma guerra espiritual. E eu queria que aquela carga, aquele peso fosse retirado da minha vida. Mas ela viu, ó, ela julgou pela aparência, pelo aquilo que ela entendia como correto, e falou da parte dela, não falou da parte do Senhor. Por quê? Porque quando eu fui casar, né, pedi minha esposa em casamento, eu fiz vários testes com o Senhor, pedi vários sinais. Foram todos os sinais que eu pedi. Se você quiser saber os sinais, tem um podcast que eu falo sobre isso. Vários sinais, vários sinais. Um deles extraordinário, sobrenatural, que o Senhor fez. No dia que eu fui assinar o documento, o meu padrinho de casamento começou a pular, falar em línguas dentro do cartório. Aquilo ali foi um sinal para mim, que eu tinha pedido para Deus um sinal. Aí depois ela vem, ó, tá vendo? Eu já tinha sinais de que era, né, e que o Senhor estava, e que o Senhor iria nos abençoar nesse casamento, que eu estava ali num plano de Deus, um propósito de Deus, e que Deus iria estar conosco, iria nos ajudar. Isso não significa que o meu casamento não teve guerras, não teve batalhas, mas significava que Deus estaria conosco e que Ele iria nos ajudar. Mas quando essa irmã, essa dita profeta viu, eu com a aliança, perguntou, no coração dela ela gerou uma profecia e falou para mim. Falar para você, sabe o que entrou em mim ali? De certa forma, um espírito de opressão, de confusão, fiquei confuso. Mas o que eu fiz é o que eu, né, dou dica para vocês. Eu fui no meu quarto, fui no meu secreto, falei com o Senhor, falei, Senhor, é o seguinte, eu não acreditei nessa profecia, né? Eu tô em dúvida, mas assim, eu sou homem. Eu falei para minha esposa, né, para minha noiva, que eu iria casar com ela, tá tudo assinado, e eu vou casar com ela, e o Senhor vai nos abençoar. E dito e feito, irmãos, né? Casei com a minha esposa, tudo certo, glória a Deus por isso. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque o Espírito Santo colocou, tem uns dias já para eu falar sobre isso. Dependendo do tipo de profecia, irmãos, ela pode destruir a tua vida. Essa profecia iria destruir um plano de Deus para minha vida. Porque a minha esposa é alguém do Senhor para mim. E cada dia eu tenho visto cada vez mais esse plano do Senhor se cumprir na vida dela, se cumprir na minha vida. E é muito interessante que eu conheço tantas pessoas que foram governadas, dirigidas por meio de profecias, e hoje elas não creem mais nas palavras proféticas, não creem mais em profecias porque se frustraram, se enganaram. E eu vou te dizer algo aqui, meu irmão. A profecia não é para governar a tua vida, não é para dirigir a tua vida. A profecia é para confirmar, para consolar e para animar você.
para dirigir e guiar a tua vida é o Espírito Santo. É a tua vida com Deus, é a tua vida de oração. É a palavra do Senhor. É o que o Espírito Santo coloca no seu coração, aquilo que ele revela para você. Agora, se você já tem uma decisão e vem um profeta e confirma aquela decisão que você tem, e você sente, eu estou te ensinando, você sente o testemunho interior. Romanos 8 diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há um testemunho do Espírito Santo no seu interior quando a palavra profética, quando a profecia, quando a revelação ela vem de Deus. Primeira coisa, ela vai trazer paz, ela vai trazer dimensão de revelação, ela vai trazer dimensão de confirmação, ela não vai deixar você confuso. O Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de ordem. Imagina, meu irmão, minha irmã, se eu tivesse pegado aquela profecia, ido, cancelado tudo. Nossa, imagina como é que estaria o coração da minha esposa, o buraco que eu teria feito no coração de uma pessoa. Você acha que Deus estaria nisso? E outra, quanto tempo eu teria que esperar ainda essa loira, essa dita pessoa aparecer na minha vida? Olha só, gente, o espírito de confusão. Eu ia ver, nem imagina, ia para as igrejas, ia ficar procurando essa pessoa assim. E eu sei que tem pessoas até hoje que estão esperando a pessoa que foi profetizada, é o cabelo, é a cor, é o tamanho, é a gravata, é isso e aquilo. Gente, toma muito cuidado com isso. Eu sei, é desconfortante falar sobre isso, mas é interessante também, é muito bom você aprender. Tem decisões que Deus vai abençoar e que vai vir do teu coração, meu irmão. Tem decisões que é você que tem que tomar e Deus vai abençoar a decisão que você tomar. Então aprenda isso. Em nome de Jesus, não seja enganado, não seja governado por profecia. Eu peguei essa profecia e graças a Deus que tinha pessoas um pouco mais maduras também, que eu comentei, falou, não, irmão, isso não é de Deus não, Deus não é Deus de confusão, Deus vai abençoar. Mas imagina se eu não tivesse, irmão, pessoas para comunicar, né, para aprender a discernir, às vezes, a profecia, colocar diante de pessoas mais maduras, a palavra, a profecia que você recebeu, para ver o peso espiritual, se pende realmente para o Senhor, porque em 2 Pedro diz que homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Ela não foi movida pelo Espírito Santo, ela foi movida por ela mesma. Sabe, porque muitas pessoas ficam reféns de profecia, porque um dia Deus usou numa profecia, ou Deus usa na profecia, mas calhou que naquele dia o Senhor não queria falar comigo em profecia. O Senhor não queria falar comigo daquela forma, mas ela se sente obrigada, tem pessoas que se sentem obrigadas a profetizar, mesmo que o Senhor não está profetizando. Isso é um erro. Por isso que eu estou dizendo para você que é profético, você que Deus move nos dons proféticos, não seja refém de dons. Seja refém da presença de Deus, da unção de Deus. Ainda que Deus não te use através de uma palavra profética, uma profecia, uma revelação, Deus te usará na palavra, Deus te usará através de uma oração. E é a unção que quebra o jugo, meu irmão. É a unção que despedaça a opressão do inimigo. Então tenha isso em mente. Aleluia. Esse dia para mim foi um dia muito marcante e eu tô gravando esse vídeo para te dar um alerta. Não deixa ninguém governar a tua vida por meio de profecia. Não deixa ninguém manipular o seu coração através dos dons. Nem o profeta mais consagrado, mais ungido. Busque você, o Senhor. O véu está rasgado. Não transfira a sua intimidade para profeta algum. Não transfira a sua intimidade com Deus e o Senhor falar com você e o Espírito Santo guiar a tua vida, porque foi para isso que ele foi enviado, para nos guiar em toda a verdade, nos ensinar toda a verdade para homens, tá bom? Então esse dia para mim foi um dia muito interessante. Eu tô gravando esse vídeo para te contar essa experiência que quase destruiu a minha vida. Se eu não tivesse ali pessoas, não tivesse sabedoria, né, ali não tivesse pessoas para falar comigo, né, não tivesse ido no Senhor, porque tem pessoas que ficam esperando o profeta profetizar, compra casa, não compra casa, compra carro, não compra carro, casa, não casa, é esse, não é esse. Não, irmão. Não é assim não. Você não pode ser refém de dons. Você tem que ser reféns da palavra, se é para ser refém de alguma coisa, da palavra, da presença de Deus. E o Espírito Santo vai testificar no seu espírito aquilo que é dele. Se não te traz paz, meu irmão, não é do Senhor. Se não gera paz em você, se não gera fé em você, se não gera conforto em você, não é do Senhor. E aquilo aí me trouxe uma confusão, um espírito de confusão, um espírito de angústia, sabe? Então, aquilo não era de Deus para minha vida. Então, tô gravando esse vídeo, eu tenho certeza que é endereçado, é profético. Ouça a voz do Senhor. Quando o Senhor falar contigo, ele vai testemunhar, ele vai testificar. Algo vai tocar no seu coração, algo vai tocar no seu espírito. E quando o Senhor falar, meu irmão, pode ter certeza, ele vai confirmar essa palavra, ele vai fazer. Até hoje eu estou esperando alguém confirmar essa palavra. Ninguém nunca confirmou essa palavra. Por quê? Porque não era do Senhor. Não era do Senhor. Então, te dou um conselho. Não corra atrás de profetas. Se o Senhor quiser falar com você através de profecia, ele vai te encontrar. De alguma forma ou de outra, o Senhor vai te encontrar. Quando ele quis falar com Saul, ele fez as mulas de Saul sumir e colocou ele diante do profeta. Quando ele quis falar com Davi, ele tirou o profeta da casa dele e colocou o profeta lá.
na frente de Davi. Quando o Senhor quiser falar com você, ele te acha no meio da igreja, no meio da multidão. Já tive experiência de ter mais de 300 pessoas, 400 pessoas no local. E Deus usar o profeta para falar comigo, me apontar no meio e falar assim, diz o Senhor para você. E justamente aquilo que eu estava vivendo. Também o Senhor me usa no ministério profético. Meu ministério é de profeta, é profético. E eu te dou o conselho. Não saia correndo atrás disso. Se o Senhor quiser falar com você, ele tem um jeito de te encontrar. Ele sabe onde você mora. Ele sabe o que você precisa. Ele te conhece de todas as formas, porque ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Está em todo que é lugar. Então descanse seu coração. O Senhor vai falar com você de uma forma profética, poderosa, no tempo dele. Então só continue buscando, continue se edificando. Continue na presença do Senhor. Porque a profecia não pode vir da vontade humana ou nem da vontade do inferno. Mas a profecia vem do Espírito do Senhor, do poder do Senhor, da palavra do Senhor, e ela é movida pelo Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Se você tem algum testemunho como esse, quer compartilhar conosco, escreva embaixo se você já recebeu uma falsa profecia e como você lidou, ou se você também já recebeu uma profecia de Deus e se cumpriu, escreva aí para que a gente possa se edificar e construir uma comunidade profética poderosa. Deus abençoe, amém? Eu sou o apóstolo Tiago Maurício, que Deus te abençoe poderosamente e vamos viver um poderoso mover do Espírito de Deus.